Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Clube do Sobrevivencialismo XX. Hoje estamos continuando com a nossa série E se? E se acontecer um evento catastrófico? Hoje analisaremos a questão de uma explosão nuclear. Sim, uma explosão nuclear. Estou falando explosão porque uma guerra nuclear eu não acredito que ocorra, pois daí realmente seria o fim da humanidade. Mas explosões nucleares, nós realmente corremos este risco, certo? Inclusive em guerras. Poderá inclusive ocorrer uma questão de uma explosão de uma bomba nuclear tática, como o pessoal chama, de menor efeito, mas que também será bastante devastadora. Então, falando um pouco sobre bombas nucleares, a verdade é que nós começamos a vê-las surgindo no horizonte em guerra a partir da Segunda Guerra Mundial. E desde então, nós temos diversas evoluções aí apresentadas para nós na humanidade. Existem diversos testes nucleares feitos aí pelo mundo afora. Inclusive, um dos últimos foi realizado aí através de uma simulação através da Coreia do Norte, certo? Através de um míssil balístico no mar. Nós temos diversos tipos de bomba, mas a bomba mais forte testada no mundo se chama Tsar Bomba e foi testada pela Rússia. Você pode ver nesta figura, certo? A diferença desde as primeiras bombas explodidas, a Little Boy em Hiroshima e a Fat Man em Nagasaki, onde a Little Boy de Hiroshima tinha 13 quilotons e a Fat Man tinha 21 quilotons. Estas duas foram utilizadas na guerra no ano de 1945. E no ano de 1961, a Rússia testou a Tsar Bomba com 50 megatons. E na figura você pode ver a diferença do efeito das bombas de Hiroshima e Nagasaki com a última bomba da Tsar Bomba. É um efeito bastante grande. Nesta outra figura, vocês têm aí, só para comparação, certo? A bomba explodida em Nagasaki, onde a bola de fogo, que é o núcleo dela, a explosão nuclear dela, a parte central da bomba, certo? Teve aí um raio de 0,1 quilômetro, certo? Enquanto que nós temos que na Tsar Bomba, certo? Ela tem um raio de 2,3 quilômetros. Ou seja, olha a grande diferença da bola de fogo dessas duas bombas atômicas. Isso quer dizer que nesse raio, certo? Você está dizimado. A temperatura chega próximo a 3.000 graus Celsius, ou seja, não tem como sobreviver, certo? Esse é o efeito inicial das bombas nucleares. Nesta terceira figura, você consegue ver o efeito causado por uma bomba nuclear de 100 quilotons, ou seja, 100 quilos, 100 mil toneladas, certo? Até 1,8 quilômetros, destruição completa de tudo, certo? Que é a parte central aí, a bola de fogo. Até 3 quilômetros, destruição severa. Até 5 quilômetros, destruição com danos graves, certo? E até 8 quilômetros é destruição relativamente grande, certo? Então, para vocês verem qual o efeito das bombas nucleares, certo? Então, nós temos muitos problemas. Então, desde a bola de fogo, que destrói edifícios, objetos e pessoas, certo? Pulverizando as pessoas, onda de explosão, que causa morte, ferimentos, danos às construções, a radiação
danos às células do corpo, que pode fazer com que a radiação cause doenças das mais variadas, principalmente câncer. O pulso eletromagnético causado pela explosão nuclear, que gera danos a vários quilômetros da explosão, e principalmente os eletrônicos, que não sobra nada, e a nuvem radioativa, certo? O cogumelo atômico, certo? O cogumelo é essa nuvem que surge na explosão, certo? A poeira radioativa e detritos caem no chão, cerca de 15 minutos após a explosão, podendo causar doenças das mais variadas nas pessoas, principalmente pelo efeito da radiação na célula humana. Só para deixar mais claro, certo? Uma bomba como a de Hiroshima, certo? Ela lançada teria as seguintes consequências: surgimento de uma grande bola de fogo com cerca de 180 metros de raio, aniquilando tudo na região. Formação de uma onda de choque inicial que causa um deslocamento de ar capaz de danificar e até mesmo derrubar prédios em um raio de 340 metros. A morte de 50 a 90% das pessoas localizadas a um raio de 1,2 km do ponto de detonação, o que poderia demorar dias ou até mesmo semanas devido a desabamentos, queimaduras e efeitos da radiação. Colapso de prédios residenciais a um raio de cerca de 1,67 quilômetros do centro da explosão, deixando uma grande quantidade de feridos. E a 1,91 quilômetros do ponto zero, as pessoas sofreriam queimaduras de terceiro grau, acidentes potencialmente letais e ou que levariam à invalidez. Além disso, nós temos a questão aí depois de 15 minutos, a poeira com irradiação descendo sobre as pessoas, causando maiores danos ainda a elas. Essas são as principais consequências da explosão de uma bomba nuclear, certo? E hoje as bombas nucleares são muito mais potentes que a bomba lançada em Hiroshima. Só como curiosidade, o mundo possui hoje, levantamento feito em 2022, cerca de 12.853 bombas nucleares, sendo que 90% destes artefatos estão nos Estados Unidos e na Rússia. Vocês podem ver aí, certo, um quadro sucinto apresentando os principais países com as quantidades de bombas à sua disposição. Esse gráfico é interessante porque você tem ali a questão da quantidade de bombas, certo? Varia um pouquinho em relação ao outro dado, mas você tem aí as ogivas ativas, certo? Barra total, ou seja, Estados Unidos tem 1.600 ogivas ativas de um total de 6.500 ogivas, certo? E assim vai pelos diversos países aí que têm bombas nucleares, que também estão apresentados sucintamente nesse mapa aí. Mas vamos lá. Quais são os riscos atuais de uma explosão nuclear, certo? Hoje, o grande risco na atualidade são as bombas sujas, principalmente aí que podem ser facilmente desenvolvidas pelos terroristas, certo? Então, é um ponto bastante crítico e que nós precisamos realmente ficar atentos, principalmente nos centros que sempre vemos este tipo de ação, ou seja, os principais países da Europa, Estados Unidos e os outros países, certo? Aqueles que vocês já tanto conhecem. Nós temos que tomar um pouco de cuidado falando um tema tão melindroso. Felizmente, a questão nuclear
é a questão mais crítica hoje para a humanidade. Hoje, como vocês viram, nós temos muitos artefatos nucleares, certo, à disposição das principais potências do mundo. E o pior de tudo, que se ocorrer algum evento nuclear, as consequências serão realmente catastróficas. E como vocês têm visto aí ultimamente as notícias aí na televisão, no YouTube e em todos os meios de comunicação, realmente é um risco real. As ameaças estão ocorrendo de ambos os lados, tanto das questões russas, com o Putin, como já colocado nas notícias, assim como do lado da OTAN, certo? A preparação está ocorrendo pelos dois lados. E, inclusive, recentemente houveram alertas bastante terríveis aí, até por um general da OTAN, para que a população realmente se preparasse. Mas e se realmente ocorresse uma guerra nuclear? Eu não acredito que vá ocorrer, mas e se ocorresse? É o pior dos cenários, pois, como vocês viram aí nas informações passadas há pouco, todas as regiões próximas à explosão serão dizimadas, ou seja, não haverá pessoas vivas nestas regiões. A partir de determinada distância, certo? Os riscos já começam a reduzir, já há a probabilidade de permanecer vivo, mas realmente poderá ainda assim ter consequências em curto, médio e longo prazo, dependendo do nível de exposição à irradiação provocada pela explosão. Assim, infelizmente, para esta situação, realmente os dados são críticos, as situações são críticas. Claro, a partir de 50, 100 quilômetros de distância do centro da explosão, as situações serão mais fáceis. Mas, novamente, fica o alerta que ninguém sabe, no momento da explosão, quais os efeitos de ventos que poderão levar a nuvem nuclear, a nuvem radioativa, para que direção. Por causa disso, recomenda-se muito cuidado às regiões próximas à explosão, para que aí sim você evite, entre em sua residência, entre em um ambiente controlado, evitando sair pelo menos por 3 dias. Sim, a nuvem radioativa, ela começa a cair entre 15 minutos aí após a explosão e até um período mais longo. Com certeza a irradiação ficará no ar. A poeira estará no solo e poderá ser transportado de diversas formas. Por causa disso, nós temos que evitar esta questão de contaminação, principalmente pela radiação. Mas o que realmente poderemos fazer? A verdade, pouca coisa. A verdade, o que nós podemos fazer é, inicialmente, sair do ambiente externo, ir nos proteger, abrigar o quanto mais longe possível da parte externa, seja uma parte interna de um móvel, de um prédio, seja no interior da casa. Infelizmente, dependendo da sua proximidade do evento, certo? Recomenda-se no mínimo uma semana de isolamento para você não sair para a rua, para não correr riscos, evitando-se tomar água, alimentos, tudo que venha da parte externa. Por causa disso, é importante as suas preparações. Um ponto importante que nós temos que levar é a questão de aonde nós corremos mais riscos para que essas bombas explodam, certo? Atualmente, os maiores riscos estão na região norte do planeta, certo? Não na região sul, na região norte, pois
é lá que nós temos os maiores conflitos. O risco para a região sul do planeta será em consequência dos movimentos da maré e os movimentos da atmosfera, que aí sim poderá ocorrer o transporte dessas partículas radioativas e contaminar as pessoas. Claro que daí numa dispersão menor, mas mesmo assim ocorrerá o risco para as pessoas. Se ocorrer uma explosão nuclear, uma guerra nuclear, com certeza os objetivos estratégicos serão as grandes cidades do mundo, principalmente as regiões próximas a pontos estratégicos, como bases do exército, bases militares, bases de geração de energia elétrica, usinas hidrelétricas e pontos realmente estratégicos. Então, se você mora perto de um desses ambientes, principalmente na região norte que eu digo é acima do Equador, certo? Não é a região norte do Brasil, é acima do Equador, nos países de risco, certo? Aí sim você tem um risco mais efetivo. Eu acredito que isto seria algo em termos de uma bomba tática e não uma bomba nuclear completa. Então, o risco de uma explosão nuclear seria só relativo a guerras? Não. Em relação às guerras, é um ponto importante que nós temos que considerar e é um ponto que poderá gerar bastante devastação. Mas nós temos outros tipos de riscos também nucleares pelo mundo. O primeiro risco nuclear que nós temos é se alguma usina nuclear gerar algum problema de vazamento. Recentemente temos os casos de Fukushima, certo, no Japão, por causa de um maremoto que ocorreu um problema ali na usina, e também ocorreu o problema na usina de Chernobyl, certo? Então, são dois exemplos relativamente recentes de problemas nucleares que aconteceram no mundo. Como vocês podem ver nesse mapa, certo, o uso de energia nuclear, sim, está mais concentrado na Europa e Estados Unidos, alguma coisa na Ásia, mas também existe o risco na América do Sul, na África tem uma unidade, certo? Ou seja, esse risco de alguma falha é relativamente alto em todo o mundo. Claro que nos países da América Latina, menos, mas como vocês podem ver, existem 3 instalações nucleares na América Latina. São, então, esses os riscos? Não, temos mais 2 riscos. Temos ainda a questão de uma bomba suja, sim, através dos terroristas, que eu já falei há pouco, onde o risco são as grandes cidades, principalmente na Europa e Estados Unidos, mas temos também um outro risco também bastante grande. E esse já ocorreu, inclusive, no Brasil, que são as questões das células radioativas que nós temos nos diversos equipamentos, principalmente na área médica, certo? Como o caso que ocorreu aí do césio. Então, realmente são situações críticas e que aí sim o mundo todo tem essas peças radioativas. Claro que com menor intensidade, mas mesmo nessa situação que ocorreu aí do césio, ocorreram diversas pessoas com problemas e falecendo devido à radiação. Então, quando falamos de irradiação, de radiação, certo, realmente é uma situação bastante crítica para todos.
é sim um elemento que esse geralmente não tem como nós, preparadores, estarmos preparados 100% para um evento desse, certo? Então, quem está em grande centro, quem está próximo a usinas nucleares, quem está próximo a grandes cidades, sempre corre sim algum risco de alguma contaminação por radiação. Vou me preparar para um problema de radiação? Inicialmente não, pois não tem como a gente estar se preparando. Aliás, o único remédio que dizem que pode surtir algum efeito para evitar consequências maiores da radiação são cápsulas de iodo, certo? Tanto que eu tive informações recentes que na Europa esse remédio, essas cápsulas de iodo, já não existem mais à disposição nas farmácias, certo? Por quê? Porque o pessoal está com um pouco de receio de que realmente ocorra algum fato mais grave na Europa, por causa da Rússia e Ucrânia. Então tá, o que nós tínhamos para falar sobre energia nuclear, uma guerra nuclear, é isso. Em minha opinião, não vai ocorrer, certo? Nós não temos como nos preparar para uma situação tão grave. Estamos chegando no fim dessa nossa série. Vou ter mais um vídeo da série EC. Será um vídeo muito importante e que está aumentando em muito o grau e risco de que esse evento ocorra. Então, aguardem. Na próxima sexta-feira estaremos falando sobre esta situação. Além disso, provavelmente na sexta-feira teremos mais um evento surpresa para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Realmente, uma questão de radiação será algo bastante crítico e poucas pessoas terão acesso a se prevenirem e precaver em tal situação.